Então, novamente, bom dia a todas e todos. Grande prazer de receber a todos que estão aqui no presencial e todos que estão online pelo YouTube. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica, e hoje a gente tem a honra de receber a equipe da disciplina de emergência, aqui representada pelo Dr. Vitor Van Weisberg, médico assistente do pronto-socorro de clínica médica do HC FIMUSP, e a nossa querida residente, doutora Adara Saito Góes, que é do nosso programa de emergências da FIMUSP. Já de antemão, eu agradeço muitíssimo todo o trabalho e empenho em preparar essa reunião para nós. E nós vamos fazer hoje, eles trouxeram até um modo de apresentar um pouquinho mais interativo, e a gente conta com a colaboração de todos para que seja uma ótima reunião. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Vitor, eu sou médico assistente do pronto-socorro de clínica médica. Queria agradecer à comissão organizadora das reuniões pelo convite, em nome da professora Yolanda. É um prazer enorme estar aqui discutindo o sepsis, é um tema extremamente relevante, e a ideia realmente é fazer um pouco mais interativo, baseado em caso clínico, e eu espero que vocês aproveitem. Eu queria convidar a Dara para começar a discussão do caso clínico. Bom dia, pessoal. Bom, então, dando início ao nosso caso clínico. A gente tem no departamento de emergência essa ficha dessa paciente que está sendo triada no momento. É a RMS, paciente feminina, 47 anos, cis. É uma paciente que apresenta uma queixa de dor lombar, febre e uma disúria iniciada há 6 dias. De sinais vitais, na triagem, essa paciente apresenta uma PA de 94/62, uma frequência cardíaca de 96, um respiratório de 24 e uma temperatura de 38,4. Nesse momento, eu faço um convite a todos vocês. A gente tem essa proposta mesmo de fazer uma apresentação um pouco mais interativa. Peço que todos vocês tentem participar e acessem essa pergunta através do nosso QR Code. Vou dar alguns segundinhos para todos vocês tentarem acessar do celular. Bom, o primeiro questionamento que surge quando a gente pensa na trajetória do nosso paciente no departamento de emergência é qual que deve ser a prioridade de alocação desse paciente, em qual setor vocês acreditam que essa paciente deve ser atendida? Vou dar aí 30 segundos para a resposta. Está projetado. Vou encerrar aqui, já está. Vou encerrar aqui. Bom, é muito interessante quando a gente fala sobre sepse, que antes da gente definir sepse, conceituar sepse, a gente está falando do risco de sepse. Então, discutir rastreamentos no departamento de emergência se torna extremamente pertinente. A gente vai rastrear tanto quanto a gravidade do nosso caso, bem como se eu tenho um caso de sepse ou não. O ato de rastrear é eu potencializar o que eu estou vendo lá longe e trazer perto de mim e ver se eu tenho um risco considerável ou não que deve balizar as minhas condutas. Então, quando a gente está falando de rastreamento no departamento de emergência, tudo começa na triagem. A triagem é o primeiro momento que o paciente vai chegar, vai ser avaliado, acontece antes da consulta médica e, via de regra, não é realizado por um profissional médico. Quando a gente fala de triagem, a gente está falando obrigatoriamente em que eu tenho alguma demora. Se não houvesse demora no início do atendimento, provavelmente não haveria necessidade de triagem, porque no atendimento médico aconteceria a detecção tanto de gravidade como de condições tempo sensíveis. Então, eu tenho uma demora e havendo essa demora, eu preciso selecionar os pacientes que não podem esperar. Eu tenho vários jeitos de realizar a triagem no departamento de emergência.
Um jeito bastante clássico é o protocolo de Manchester, que é o protocolo utilizado no nosso departamento de emergência, que através de fluxogramas estruturados, ele vai classificar através de cores, e cada cor vai ter um tempo no qual o paciente deve ser atendido e sua consequente gravidade. São 55 fluxogramas pré-estabelecidos, com base na queixa principal do paciente, alguns discriminadores adicionais, que vão balizar a tomada de decisão e alocação do paciente. Existem outros fluxogramas, o ESI é uma outra estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada no departamento de emergência, supostamente como uma técnica mais moderna, mais acurada e com capacidade de economizar recursos. A diferença para o Manchester é que ela não é fluxograma dependente. E daí a gente vai ver se eu tenho condições graves, se eu tenho uma situação de risco, o número de recursos a serem utilizados e os sinais vitais do paciente, a triagem. Não existe triagem perfeita, e toda vez que a gente fala de triagem, a gente está falando em erro de triagem e erro de alocação. Esse estudo retrospectivo, multicêntrico, que olhou um sistema de saúde norte-americano, viu a falha de triagem nessa rede. E os resultados foram bastante preocupantes, porque a gente viu que muitos pacientes não tinham triagem adequada. O principal problema nessa coorte era excesso de triagem, o que pode gerar um consumo excessivo de recursos. Toda vez que eu for atender um paciente, eu achar que ele é potencialmente mais grave, eu posso tomar medidas mais enérgicas, tanto do ponto de vista terapêutico, bem como investigativo. E é claro que existem os pacientes que são menos triados do que deveriam, que têm uma chance de ter desfechos mais negativos no departamento de emergência. Além da gravidade, a gente pode olhar para alguns desfechos específicos. E daí, a gente está pensando em condições tempo-sensíveis, que se a minha tomada de decisão se prolongar, o desfecho pode ser negativo. Como, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, um AVE, e a sepse, que é o nosso tema de interesse, que é o que a gente vai discutir hoje. Quando a gente fala de protocolo sepse e detecção do paciente séptico, existem várias estratégias. Uma das mais clássicas é o CIRS, que tem por objetivo detectar a resposta inflamatória do paciente através de frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e padrão inflamatório através de leucócito, seja leucocitose, leucopenia e desvio à esquerda, sendo que 2 desses critérios configuram um score positivo. É importante notar que detecta inflamação, então várias condições vão levar a um critério de CIRS positivo. O Quick-SOFA, que inicialmente se propôs a ser um critério de SOFA enxuto para a detecção de sepse, vendo também frequência respiratória, pressão arterial e alteração do estado mental, e eventualmente se mostrou muito mais específico com desfecho negativo ou disfunção orgânica do que o próprio diagnóstico de sepse no departamento de emergência. Existem vários outros scores também. Por exemplo, o NILS, que é um score de deterioração clínica, pelo qual eu vou olhar múltiplos parâmetros, e o MILS, que é um score modificado em relação ao NILS, que olha parâmetros clínicos. Esses scores são úteis porque a gente pode traçar variáveis ao longo do tempo e o comportamento do meu paciente e o risco de deterioração. Agora, toda vez que a gente tem múltiplas coisas para a mesma finalidade, a gente tem uma dificuldade de tomada de decisão e a gente pode inferir uma coisa: nenhuma delas é perfeita o suficiente. Quando a gente olha, baseado nessa meta-análise, dados de área embaixo da curva de cada um desses scores, eles se mostram até que ok. Quando a gente fala de uma área de 77% para detecção de uma condição, é muito bom. Porém, se a gente for ser um pouquinho mais específico, é importante notar que para o Quick-SOFA a gente está falando de uma sensibilidade de 56%, o que pode ser muito pouco para uma condição grave e ameaçadora à vida. Em paralelo, o CIRS, a gente está falando de uma especificidade muito pouca, porque faz sentido, afinal, várias condições vão levar à inflamação. Então, apesar do combinado de sensibilidade e especificidade gerar resultados até que aceitáveis, quando a gente para olhar as fraquezas e fortalezas de cada um desses scores, a gente tem problemas no rastreamento da sepse. Voltando para essa paciente, que era uma paciente feminina de 47 anos, com uma queixa de dor lombar, febre, disúria e esses sinais vitais,
Se a gente fosse usar algumas das ferramentas que a gente já conversou agora, a gente falaria que essa é uma paciente Quick-SOFA positivo, ou seja, tem chance dela estar séptica, tem chance dela ter um desfecho ruim na internação e tem chance da nossa avaliação objetiva de disfunção orgânica ela apresentar disfunções orgânicas. Além disso, ela apresenta um NIOS de 4, que em muitos serviços é considerado um corte suficiente para alarme para sepse. Além disso, se a gente for olhar essa paciente pelo Manchester, e eu trouxe o fluxograma específico dela, cujo discriminante principal seria dor lombar, a gente veria um pouco como é que seria a linha de raciocínio. É até legal, porque nós, enquanto médicos e médicas, a gente não participa dentro da triagem. E ver como isso acontece é interessante. Paciente queixou de dor lombar. A primeira coisa a ser vista é se eu tenho condições que são graves e ameaçadoras à vida no contexto da dor lombar, que tem que receber atendimento imediato. No caso, obstrução de via aérea, respiração inadequada e choque. Se tiver, é uma ficha vermelha. Se não tiver, a gente continua. E vai ver para outras coisas dentro desse fluxograma. Déficit neurológico, trauma, criança quente, adulto muito quente, dor abdominal, dor intensa. Se for algum deles for positivo, é uma ficha laranja. Se não for, a gente continua a nossa avaliação, vai rodar uma série de discriminadores para ver se a ficha é amarela ou não, pensando na gravidade. Se não houver gravidade, a gente continua vendo os limites de risco para falar se é uma ficha verde ou se é uma ficha azul. Nesse caso, essa seria uma ficha laranja, que foi destinada pela triagem do nosso departamento de emergência para ser atendida pela porta, porém, considerando os parâmetros de triagem dela, foi aberto o protocolo sepse. Falando um pouquinho sobre atendimento inicial, eu vou passar a palavra para a Dara, que vai explicar como esse caso foi avaliado e conduzido. Então, uma vez realizada a triagem, vamos ao atendimento inicial dessa paciente. Ela é uma paciente que referiu uma disúria associada a uma febre há aproximadamente 6 dias. E ela também referiu o uso de uma nitrofurantoína durante 3 dias, mas sem melhora do quadro. É uma paciente que apresentava já um quadro de náuseas e vômitos há aproximadamente 2 dias e hoje apresentou uma dor lombar à esquerda. Pensando em diferenciais, é uma paciente que negava corrimento, negava dispareunia de profundidade e não tinha antecedente de nefrolitise. A DUM dela é a menos de 28 dias e é uma paciente diabético tipo 2, não insulina independente, que fazia uso de metformina. Ao exame físico, que a gente tem em destaque, é uma paciente que a avaliação inicial se encontrava febril, tinha um tempo de enchimento limítrofe e tinha um shock index já que chamava a atenção da gente. Então, tinha uma PA de 94/72 e uma frequência cardíaca já elevada em 112. Além disso, tinha uma frequência expiratória de 24 e um Giordano positivo à esquerda. E aí eu convido vocês novamente a responderem a outra pergunta em relação aos exames, né? Então, tomando condutas e arborizando, o que mais que a gente pode fazer para essa paciente? Bom, os exames saíram. O que a gente tem em destaque são plaquetas em 90 mil. Há uma creatinina que foi para 1,82, ela tinha uma basal prévia de 0,8, e um lactato de 38, um lactato venoso de 38, e uma leucocitura em urina 1 superior a 1 milhão por ml. Além disso, foram dosados também, uma provocação aí, um PCR de 17 e uma procalcitonina em 20. Convido vocês novamente a responderem essa outra pergunta. E aí, é sepse ou não é?
Bom, inicialmente foi optado por iniciar sintomáticos para essa paciente, então foi feito dipirona, 1 grama, e ondansetrona, associado ao soro fisiológico 500 ml EV. Porém, durante a administração dessas medicações, a equipe da enfermagem percebeu que essa paciente estava ficando um pouco confusa e um pouco sonolenta. Essa paciente, então, foi levada à sala de emergência, e o que chamava a atenção na avaliação inicial dessa paciente é que ela mantinha a taquicardia, então ela tinha uma frequência de 118, o tempo de enchimento dela, que era limítrofe, agora já está começando a ficar realmente alargado, e o choque index dela só piora, uma paciente que está agora com uma PA de 73/49. E, além disso, é uma paciente que se encontra desorientada temporoespacialmente. A avaliação inicial, com ultrassom à beira-leito, mostra, na parte pulmonar, que vocês podem ver aí, linhas A, bilateralmente. Ao ecocardiograma à beira-leito, essa paciente apresentava função ventricular aparentemente preservada. Além disso, a gente consegue ver um hiperdinamismo. E aqui, a gente também complementou a avaliação dessa paciente fazendo ultrassom à beira-leito do parênquima renal. Aqui, a gente consegue ver uma ecogenicidade anormal do parênquima, com algumas regiões segmentares hipoecóicas. Bom, eu acho que esse caso é legal para a gente ilustrar um pouquinho como a sepse chega para a gente e pode evoluir. E é importante ter em consideração que, quando a gente está falando de sepse, a gente está falando obrigatoriamente de um binômio, uma infecção, e essa infecção ela é diagnosticada clinicamente, o paciente conta para a gente sintomas, e na nossa avaliação existem sinais compatíveis, e é uma infecção grave. Estou falando de uma pneumonia, uma pielonefrite, uma meningite, uma infecção de pele, partes moles, e isso tem que estar associado a uma disfunção orgânica dentre os vários sistemas que nós temos. Então, disfunção hemodinâmica, respiratória, renal, hematológica, hepática e neurológica. Essa avaliação ela é realizada através do score de SOFA, que serve para, quantitativamente, nós termos uma noção do grau de disfunção de cada um desses sistemas. É uma avaliação realizada através de exames laboratoriais em associação com uma avaliação clínica. Então, para parâmetros respiratórios, nós precisamos de uma gasometria arterial, para parâmetros hematológicos, um hemograma com plaquetas, para parâmetros hepáticos, avaliação da bilirrubina, para avaliação hemodinâmica cardiovascular, é basicamente clínica, com avaliação de PA e uso de droga vasoativa. A avaliação neurológica também é clínica, através da escala de Coma de Glasgow, e a avaliação renal combina a avaliação de creatinina em associação ao débito urinário. É importante pontuar que, muitas vezes, o paciente tem uma disfunção crônica. O clássico seria um paciente doente renal crônico, não dialítico, que vem para o nosso departamento de emergência e já tem uma creatinina alterada de base. Então, para a gente falar em sepse, a gente fala em variação do score de SOFA e não cores absolutos, e a gente fala numa variação maior ou igual a 2 para pensar em sepse. Mas sepse não é para quem quer, é para quem pode, porque algo que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação é que a sepse não acontece apenas pela severidade, pela infecção, mas como a reação imunológica do hospedeiro se desenvolve. Então, tudo isso é permeado por uma disfunção imunológica e, obrigatoriamente, a gente está falando num contexto de gravidade, um contexto ameaçador à vida em que esse binômio, ou talvez até essa tríade acontece. E é legal a gente elencar na nossa cabeça numa escada, porque os fenômenos acontecem em progressão. A gente tem uma infecção, a gente tem uma sepse e a gente tem um choque séptico. E para fazer a avaliação clínica de cada um desses parâmetros, a gente tem algumas particularidades. Para falar de infecção, é a clínica. A gente não precisa de um exame para falar que o paciente, por exemplo, tem uma pneumonia. Obviamente, a gente vai confirmar o nosso diagnóstico, que é clínico radiológico, com uma radiografia de tórax, uma toma de tórax, mas a infecção se apresenta para a gente, e o principal objetivo do exame aqui é confirmação de foco.
Para falar de sepse, não, a gente precisa de exame laboratorial, porque sepse é igual a exame, porque a gente precisa mensurar disfunção orgânica. E, por fim, quando a gente chega no choque séptico, no topo dessa escadinha, a gente tem sepse, a gente tem refratariedade a volume, ou seja, aconteceu uma disfunção hemodinâmica, necessidade de droga vasoativa e hiperlactatemia evidenciando má perfusão tecidual. É importante a gente elencar essa progressão, porque essa progressão vai se correlacionar com o prognóstico e com os fechos do paciente no departamento de emergência. Também tem outros jeitos de identificar isso, é uma classificação muito mais antiga, mas às vezes a gente vai encontrar isso na literatura e a gente resolveu trazer. Mas entendendo, isso vai mais do surviving sepsis antigo, que a sepse era uma conjunção da infecção de inflamação e acontecia a sepse grave quando eu tinha disfunção orgânica. E o choque séptico era quando havia refratariedade ao volume e necessidade de droga vasoativa. Não é mais a classificação vigente, mas é importante porque muitas vezes quando a gente está lendo sobre sepse, a gente também vai encontrar essa forma de expressão. E por que é importante falar sobre sepse? Principalmente porque sepse é frequente e sepse mata. 6% das internações hospitalares vão ser causadas ou vão cursar com sepse. A gente estima 20 milhões de casos ao ano, com 5 a 11 milhões de mortes por ano. A mortalidade no Brasil é em torno de 55%, mas conforme a gente vai discutir isso nessa aula, mas o tratamento de sepse e o desfecho é muito dependente de recursos. Então, existe no Brasil hoje uma heterogeneidade de desfecho baseado na disponibilidade dos recursos entre os diferentes locais, entre as diferentes regiões. E tem gente que morre de sepse, a gente tem os sobreviventes de sepse, e a gente sabe que mesmo entre os sobreviventes de sepse, existe uma grande morbidade, com sequela, com prejuízo funcional, com reinternação e com novos episódios de infecção. Então, é muito importante a gente falar sobre sepse. E sepse, existe uma questão muito importante. O tratamento muda desfecho. A gente deve tratar a sepse o mais breve possível. Provavelmente a primeira vez que a gente conseguiu colocar isso em números foi no estudo observacional, que mostrou que no contexto do choque séptico, o atraso do antibiótico aumentava a mortalidade em 7,6% a hora. Então, a gente tem que tratar, mas a fragilidade disso é que para tratar a gente precisa diagnosticar, e para diagnosticar a gente precisa de muita coisa. Para diagnosticar a gente precisa de exames, é uma condição, um conjunto de condições, talvez melhor pondo, que depende de exames laboratoriais para fazer o nosso score de SOFA, e a gente precisa de rastreio, a gente precisa ter pensado em sepse, a gente precisa ter solicitado as ferramentas adequadas para fazer o nosso diagnóstico. Bom, falado do diagnóstico de sepse, a gente vai entrar um pouquinho no manejo dessa condição, e a Dara volta a conduzir. Pensando agora, levantando algumas questões acerca das bases do tratamento e abordagem inicial da sepse, a gente traz 3 perguntas em sequência. Próxima pergunta. Essa aqui acho que vai levantar uma boa discussão, né? A distribuição está bem acirrada. Próxima.
Para essa paciente, que foi levada então à sala de emergência, foi iniciado então ceftriaxone e uma expansão volêmica com soro fisiológico 1000 ml e então coletadas culturas. E por ausência e refratariedade às terapias iniciais, foi optado por iniciar noradrenalina em 0,1 micrograma quilo minuto. E, então, essa paciente foi encaminhada para o leito de UTI. Passo, então, a palavra ao Vitor. Bom, foi bem legal ver a resposta aos questionamentos, porque a gente viu que tem pontos para a gente discutir. Essa aula a gente estruturou em 3 partes. Na primeira, a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico e rastreamento, que são aspectos que, na nossa prática sobre sepse, enquanto médicos, a gente não discute tanto. Nessa segunda parte, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o manejo da sepse, baseado em guideline. Toda vez que a gente fala de sepse, a gente está falando, em linhas gerais, da Surviving Sepsis Campaign, que é uma organização internacional que se reúne periodicamente para apreciação das evidências no campo da sepse e formulação de guideline. E na terceira parte a gente vai discutir um pouquinho sobre oportunidades de pesquisa e um olhar para o futuro. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre manejo da sepse. E, apesar da gente ter algumas coisas bem estabelecidas em consenso, tem muito campo para divergência, muito campo para pesquisa. A gente trouxe para vocês pilares no manejo da sepse, e toda vez que vocês estiverem frente a um caso de sepse, é muito importante considerar cada um desses itens. Como ele foi administrado, como ele foi realizado no caso em questão, se é pertinente, se não é pertinente, e se tem oportunidade de melhoria. Começando um pouquinho sobre o antibiótico, que provavelmente é o ponto mais importante na sepse. Toda vez que a gente discute lá no PSM, quem roda com a gente sabe que a gente é bem categórico no sentido de falar que só existe uma condição que a gente tem urgência para o antibiótico, e a sepse, talvez, hoje em dia, nem mais a sepse. Por isso que esse é o nosso primeiro pilar. Como é que a gente vai organizar o antibiótico? A primeira questão é o tempo para a administração do antibiótico. Antigamente, como é que a gente falava? Hora de ouro, antibiótico na primeira hora. E talvez alguns de vocês ainda carreguem isso. Porém, em 2021, no fim do ano, a gente teve uma atualização da Surviving Sepsis Campaign que trouxe algumas considerações novas a respeito do tema, né? A gente sabe que o maior benefício, pensando até naquele estudo observacional que eu mostrei para vocês, para o antibiótico seja no choque séptico. E nesses casos, a gente não tem dúvida. Se eu tenho um paciente em choque séptico, é antibiótico na primeira hora e acabou, e a gente sabe que isso vai mudar o desfecho desse paciente. Se eu não tenho um choque séptico, a gente começa a discutir um pouco mais, e a gente fala hoje em dia da probabilidade de sepse. E daí, o que as recomendações colocam para a gente? Ver se é uma baixa probabilidade de sepse, uma alta probabilidade de sepse. Uma alta probabilidade de sepse, a gente conduz da mesma maneira, administrando o antibiótico na primeira hora. Uma probabilidade intermediária ou baixa, fica a recomendação de uma análise mais aprofundada, com um tempo de 3 horas para a tomada de decisão, se a gente vai administrar ou não o antibiótico. Agora, o que é uma alta ou uma baixa probabilidade de sepse? Não tem bem uma resposta para isso. Isso é o caráter até um pouco subjetivo das recomendações. Existe uma variação entre as pessoas do que é uma alta ou uma baixa probabilidade. É importante lembrar que os pacientes vão chegar em diferentes momentos no departamento de emergência, principalmente quando a gente fala em cenários de baixo recurso, quando a gente fala em precariedade de serviço. Então, isso é um ponto controverso, mas é o que acaba sendo de recomendação. Choque séptico na primeira hora, sepse de alta probabilidade na primeira hora e sepse de uma probabilidade mais baixa, a gente tem tempo para investigar e administrar o antibiótico. E daí, o próximo ponto é qual antibiótico a gente vai fazer. E para a escolha do antibiótico, a gente tem que fazer 2 considerações. A primeira delas é a probabilidade do meu paciente ter uma infecção multidroga resistente. E baseado nisso, eu vou ver nas exposições dele, nas internações recentes, se meu paciente tem alguma chance ou se é uma infecção comunitária, e daí eu vou basear no que eu tenho de comunitário para esse paciente. A segunda coisa que eu vou cruzar é a topografia da infecção. E quando a gente fala em topografia de infecção, o paciente que vai me contar se ele tem uma pneumonia, se ele tem uma jeca, se tem uma meningite, e daí a gente vai ver
multidroga resistente, onde está infectado, e o tempo que eu vou administrar o antibiótico. Uma questão importante para a nossa discussão é por quanto tempo eu vou administrar esse antibiótico. E isso também é trazido pela Surviving Sepsis na atualização de 2021, essa tabela que compara cursos curtos em relação a cursos padrão de antibiótico. Todos esses estudos são estudos de não inferioridade, que mostram uma não diferença. E, assim, a gente não tem uma resposta padrão, e a gente até tem que fazer a consideração, porque a gente dá 7 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico, 14 dias de antibiótico, e a resposta para isso seja provavelmente porque era o tempo que antigamente o médico passava, o número de dias úteis na semana. Então, a gente tem uma arbitrariedade, muitas vezes, na duração de tratamento de muitas condições, e o que a Surviving Sepsis provoca a gente é que a gente provavelmente trata demais os nossos pacientes, tudo isso pensando no benefício da comunidade de não levar ao estímulo de proliferação de bactérias multidroga resistente. Uma vez discutido o antibiótico, a gente tem que falar do volume, que também é outro ponto bastante importante. Fazer volume para os nossos pacientes é muito importante. Não é todo paciente séptico que vai se apresentar com uma disfunção hemodinâmica, não é todo paciente séptico que estará hipotenso, mas a gente entende que na fisiopatologia da sepse pode acontecer fenômenos que diminuam a resistência vascular periférica, tornando esse paciente vasodilatado e se beneficiando de volume. Hoje em dia, a gente segue falando de 30 ml por quilo, para manejo da sepse, logo inicialmente, observando necessidade de volume versus a fluidotolerância do nosso paciente. Outro ponto bastante importante é como a gente vai administrar volume. E até o momento que a gente tem de mais acurado é que a gente deve fazer cristalóide, solução balanceada para a expansão dos nossos pacientes, ou seja, a gente deve fazer Ringer lactato. Basicamente, tudo isso que eu falei. Eu acho que é só importante uma consideração a mais, é só a gente colocar que a avaliação à beira-leito deve ser dinâmica. E a gente fala muito hoje em dia, não só de parâmetros de exame físico, mas trazer para a beira do leito os parâmetros de fluido tolerância e fluido responsividade, sobretudo dinâmicos, para a avaliação do nosso paciente. Culturas também fazem parte da nossa avaliação. E, quando a gente fala de cultura, a gente está pensando no quê? Coletar algum material, seja do sítio que está infectado, por exemplo, uma urocultura de uma infecção de trato urinário, ou de um paciente que está séptico, uma hemocultura, identificar o germe causador e o padrão de resistência, e o objetivo disso é a gente olhar se a gente tem possibilidade de direcionar a nossa terapêutica. Porque a gente vai fazer um racional. Meu paciente tem risco de infecção multidroga resistente? Qual que é o sítio de infecção do meu paciente, mas muitas vezes eu vou errar. E a cultura vai me ajudar a identificar se, eu estou tratando menos o meu paciente do que deveria, ou 2, se eu estou tratando esse paciente a mais e eu posso desescalonar terapia. Então, culturas fazem parte do manejo inicial da sepse e é muito importante que sejam coletadas, desde que não atrasem o antibiótico no tempo preconizado. Uso de droga vasoativa. Esse foi um dos pontos de divergência entre as questões e acho que a gente tem algumas coisinhas para comentar. De maneira geral, o que a gente pode falar? Noradrenalina é a primeira opção de vasopressor na sepse e isso já está bem estabelecido. Sobre o uso de dopamina, que algumas pessoas ficaram em dúvida nas questões. Dopamina aparece nos nossos guidelines, aparece como uma opção de droga vasoativa, mas saindo do guideline, quando a gente vai olhar alguns outros estudos, o uso de dopamina se correlaciona com desfechos negativos no manejo da sepse. E é interessante porque isso vem muitas vezes de alguns estudos de vigilância por indisponibilidade de noradrenalina nos Estados Unidos, e nesses períodos, comparando algumas séries históricas, aumentou a mortalidade, portanto, dopamina não é uma opção tão considerada no manejo da sepse. Então, noradrenalina é a primeira opção. Pressão arterial média com alvo de 65 milímetros de mercúrio. Até o momento, a gente não tem nada que sugira para a gente pressões mais baixas em pacientes sépticos ou com suspeita de sepse. Fica a recomendação da pressão arterial invasiva para pacientes que necessitem de droga vasoativa. A gente sabe que é seguro o uso de vasopressores
de maneira periférica, e isso aparece pela primeira vez nos guidelines de 2021, realizar em um catéter proximal de grosso calibre, não mais do que 6 a 8 horas, então não atrasar o início da droga vasoativa para a instalação de um catéter venoso central, adicionar a vasopressina como um segundo vasopressor e dobutamina como um terceiro vasopressor. É isso de droga vasoativa. Corticoide, a gente não vai ter tanta coisa para comentar, porque até o momento a gente não tem bem certeza do uso do corticoide no manejo da sepse. A gente sabe que, de tempos em tempos, sai um estudo que conflita com o que a literatura trazia. Esse ano mesmo saiu uma meta-análise sugerindo que talvez a associação de fludrocortisona fosse benéfica, mas até o momento a gente não tem nenhuma evidência que recomende o uso de corticoide rotineiramente, para além do uso de hidrocortisona nos pacientes em altas doses de droga vasoativa, e fica a recomendação de uma dose dia de 200 miligramas de hidrocortisona. Por fim, para terminar, é importante fazer considerações sobre o manejo do foco. E isso é bastante interessante para quando a gente discute de clínicos fazendo manejo de sepse. E a consideração é: doenças cirúrgicas devem ser operadas. E o dado que a gente traz, por exemplo, quando olha o ultrassom de rins e vias dessa paciente, e é uma recomendação, todo o caso de pielonefrite grave, a realização de um exame de imagem, é ver se a gente não tem um foco cirúrgico que deve ser abordado, uma pielonefrite que deve ser drenada, por exemplo. Então, faz parte do manejo adequado da sepse e do choque séptico, o controle de foco cirúrgico, quando recomendado, entendendo como medidas salvadoras de vida. Bom, é bastante coisa, isso é um olhar para o passado que a gente tem sobre as recomendações da Surviving Sepsis, é isso que tem de guideline. Se a gente fizer isso manejando dos nossos pacientes graves, a gente não vai errar. Mas quando a gente para e toma uma perspectiva do que a gente viu para esse caso, uma senhora de meia idade, com dor lombar, febre, disúria, vários sinais de alarme no momento da triagem, a gente fica pensando se teria algo, logo de cara, que a gente poderia olhar e direcionar o cuidado dessa paciente, e é isso que a gente vai propor nos últimos minutos dessa aula, que é onde a gente poderia inovar, e a gente quer trazer um pouquinho uma discussão sobre biomarcadores na sepse. Quando a gente fala de biomarcadores, a gente está falando de características objetivas e reprodutivas pelas quais processos fisiológicos ou patofisiológicos podem ser identificados e medidos. Biomarcadores podem ter finalidade diagnóstica, prognóstica ou terapêutica. E daí, quando a gente fala de sepse, a gente vai ter que voltar e falar um pouquinho da fisiopatologia da sepse. Ela é bastante complexa, então essa é uma representação esquemática. Eu peço desculpas que agora eu estou vendo que a figura saiu cortada, mas em linha geral, a gente tem um estímulo, um dano, que é reconhecido por receptores que identificam padrão, que vão disparar uma cascata de série de eventos da resposta inata e da resposta adaptativa, que vão produzir uma série de moléculas, e ao fim desse processo a gente vai ter o dano tecidual que caracteriza a disfunção orgânica na sepse, e a gente só pode ter dois desfechos: o controle efetivo do foco ou o controle inefetivo do foco, com base nessa resposta bastante simplificada. E daí, a gente tem que encarar como é que pode acontecer a imunidade dentro da sepse. Eu tenho sempre dois polos de resposta imune na sepse. Eu tenho uma resposta hiperinflamatória e eu tenho uma resposta imunossupressora. Eu tenho uma resposta inata e eu tenho uma resposta adaptativa. Existe um balanço entre as duas. Então, inicialmente na aula, quando eu falei que provavelmente a gente falaria da sepse como um conjunto de condições, é porque isso entra muito na conta. Porque, dependendo da resposta que eu tiver, a gente está falando de fenômenos completamente diferentes. Porque, em última instância, eu posso caminhar para uma imunossupressão que vai levar a um foco persistente, ou eu posso caminhar para uma hiperinflamação que vai levar também para uma eventual morte do paciente, mas por hiperativação imune.
Então, é bastante complexo a gente olhar para a imunidade da sepse e correlacionar para um biomarcador, e até por isso a gente já colocou logo de cara 2 biomarcadores no manejo inicial do departamento de emergência. E a pergunta que a gente quer provocar com isso é se seria possível predizer sepse através de um exame de sangue. E quando a gente volta para as recomendações, antes disso a gente tem que pensar o que a gente quer fazer. Se a gente quiser pensar como diagnóstico, a gente estaria pensando em alguma coisa muito parecida com a troponina. Eu tenho uma probabilidade pré-teste, eu mensuro o biomarcador, eu quero ver se esse paciente infartou, se esse paciente teve uma síndrome coronariana aguda, e um resultado positivo me deixa numa margem confortável para falar que o evento aconteceu, e um resultado negativo me deixa confortável para falar que não aconteceu. E daí, quando a gente volta para o Surviving Sepsis, é contraindicado a gente fazer isso. É contraindicado a gente usar procalcitonina, que é o biomarcador mais discutido, para diagnóstico de sepse, diagnóstico de choque séptico ou início de antibiótico. Essa recomendação ela é baseada em estudos randomizados controlados, em meta-análise desses estudos, e parte da análise exploratória por trás vem muito da gente não ter todos os recursos que a gente precisaria no manejo da sepse, e talvez não seria a melhor forma de gastar dinheiro. Quando a gente vai para um polo terapêutico da sepse, a gente poderia falar, será que tem algum biomarcador que fala para mim que eu estou tratando adequadamente ou que eu preciso tratar melhor este paciente? E daí a gente tem uma recomendação fraca de associar a procalcitonina aos cuidados clínicos padrão para a tomada de decisão quanto à manutenção ou interrupção do antibiótico. Tá. É isso que tem de guideline, mas eu acho que cabe fazer algumas considerações sobre o que a gente pode melhorar e o que a gente pode pesquisar nesse assunto. E daí, essa revisão sistemática olhou o número de artigos publicados em biomarcadores na sepse ao longo dos últimos anos, e tem um crescimento exponencial. Paralelamente, a gente tem os novos biomarcadores descritos nos mesmos períodos. Isso vai subindo até que começa a descer, em partes. Ou a gente resolveu estudar as mesmas moléculas, ou a busca por novas moléculas não está dando certo. E daí, vamos parar e olhar para trás o que a gente já tem de biomarcadores. Se for para a gente falar baseado em evidências, o número 1 é procalcitonina e o número 2 é proteína C reativa. E, comparativamente, a proteína C reativa é uma molécula mais antiga, menos específica para processos infecciosos e para sepse. A melhor área embaixo da curva que a gente tem é de 0,67. Em comparação à procalcitonina, ela é superior, ela faz um pico mais precoce, ela clareia mais precoce e tem uma área embaixo na curva no departamento de emergência muito mais potente, e fica a reflexão sobre custos e disponibilidade. E, apesar disso, a gente não usa esses biomarcadores e tem recomendações para não usar. O que a gente pode fazer? Continuar a procurar. E a gente tem, que nem já demonstrado, centenas e centenas de novos biomarcadores a caminho, e alguns deles são mais promissores, outros menos promissores, mas a maioria deles é ainda usado, pelo menos para a sepse, no escopo de pesquisa. E o que a gente pode pensar para o futuro? Muitas coisas. A primeira delas é ressignificar o uso dos biomarcadores, e essa parte que eu, pelo menos, acho mais interessante. E para além do diagnóstico, prognóstico e terapêutica, e falar de um conceito que é o teragnóstico. A gente fazer o diagnóstico da condição e poder mudar a nossa terapêutica. Esses 2 estudos randomizados controlados para a Covid-19 fizeram isso. Então, teragnóstico já é algo que faz parte da nossa realidade. Um deles mediu IL-6 e o outro mediu proteína C reativa para basear a inclusão dos pacientes com Covid grave para uso de imunossupressores, e o resultado dos 2 estudos, desse primeiro que usou um anti-L1 baseado numa escala de sintomas, foi positivo, e esse segundo para tocilizumab, que mostrou um benefício, de novo, usando um racional teragnóstico do tocilizumab em formas graves de Covid-19. Tá bom, e falando um pouquinho de sepse, a gente já tem estudos randomizados controlados, baseados em medicina personalizada, para o tratamento da condição. Esse estudo, ele tentou classificar, teve 2 objetivos principais. O primeiro foi classificar os pacientes do ponto de vista imune, que nem a gente conversou, os pacientes podem estar imunossupressos, numa condição de imunoparalisia, hiperativados do ponto de vista imune, numa condição que parece uma síndrome de hiperativação macrofágica,
ou num estado neutro. Então, dosou ferritina e o receptor solúvel para HLA e, num primeiro momento, identificou a distribuição dos pacientes e, secundariamente, randomizou eles em comparação a placebo com tratamento que poderia fazer uma modulação imune com base no seu padrão. A gente vive também numa era de inteligência artificial e a gente pode usar esses recursos a nosso favor. Esse estudo observacional em pediatria pegou manifestações dos pacientes, padrões de disfunção, analisou um conjunto de biomarcadores amplo para traçar endótipos da sepse baseado em inteligência artificial e, mais do que traçar esses endótipos, que é cada uma dessas cores das figuras, viu que tem prognósticos extremamente diferentes, corroborando que provavelmente não existe uma sepse, mas existem vários tipos de sepse. Uma outra possibilidade é como a gente olha para as nossas perguntas. E, de maneira geral, quando a gente olha para um biomarcador, quando a gente pede uma proteína C reativa no departamento de emergência, a gente está pegando um conjunto de pacientes e querendo saber se esse paciente vai ter um desfecho ruim, se ele vai para a UTI, se ele vai ser entubado, se ele vai chocar ou se ele vai morrer. E hoje a gente acha que essas perguntas provavelmente são ruins, porque a gente está comparando coisas muito distintas. E a proposta é ressignificar como a gente pergunta. E se a gente fizer perguntas para grupos específicos que têm uma imunidade diferente da maioria das populações? Pensar num cirrótico, num transplantado de órgão sólido, uma pessoa que vive com uma neoplasia avançada, pessoas que vivem com HIV/AIDS, e analisar padrões de resposta imune nesse contexto e, quem sabe, a gente ter um uso melhor do biomarcador, que a gente sabe que para a população geral não é validado. Uma outra possibilidade, a gente já tem alguns kits comercializados, tudo bem, eu tenho um paciente grave, com alta probabilidade de estar infectado, mas qual é a chance desse paciente ter uma infecção bacteriana e qual que é a chance desse paciente ter uma infecção viral? Então, juntando um conjunto de biomarcadores, eu posso ter uma maior ou menor probabilidade, ajudar na minha tomada de decisão e, por exemplo, fazer um antibiótico nesse contexto, ou não. E daí eu acho que dialoga bastante com aquilo que a gente falou de alta ou baixa probabilidade de sepse. Outras questões, uso de biomarcadores para predizer a probabilidade de síndrome de desconforto respiratório do adulto no paciente em sepse no departamento de emergência, ou uso de biomarcador para avaliar a resposta a volume. Tem muita coisa para a gente conversar sobre sepse, né? O que é importante a gente lembrar que é uma condição tempo-dependente, começa na triagem, existe todo um manejo específico e biomarcadores podem ajudar. Realmente, quando a gente fala de proteína C reativa, o uso é muito restrito. Mas quem sabe, no futuro, usando novos biomarcadores, inteligência artificial, ressignificando nossas perguntas, ou as populações que a gente tenha resultados melhores. Eu agradeço a atenção de vocês. Está aí o meu contato para quem quiser continuar a conversar. E muito obrigado. Fantástica apresentação, muito obrigada. Abro para perguntas. Bom dia a todos. Antes de cumprimentá-los, cumprimentar também a Yolanda pela escolha do tema, me apresentar novamente aqui ao público. Meu nome é Cláudia Elu, eu sou da nefrologia, e a minha atuação específica ao longo da minha vida acabou sendo distúrbios eletrolíticos e ácido base. E, junto com na reforma agora do ensino da graduação, nós conseguimos inserir, que era uma optativa no 4º ano, nós conseguimos inserir 8 horas para todo o 4º ano, distúrbios eletrolíticos e ácido base, onde a gente também discute hidratação, todos esses assuntos, de uma maneira bem objetiva, preparando esse aluno que vai ser o quintanista no PSM. Isso é baseado na experiência vivida pela Lúcia, que vocês conhecem, a chefe do Grupo IRA, e por mim, que eu começo no primeiro dia falando, eu tenho o maior orgulho de ser aposentada, onde eu aprendi, quer dizer, aprendi no HC, mas eu fui executar como médica plantonista da Prefeitura de São Paulo. Então, eu, com o maior orgulho, eu digo que eu atuei na Prefeitura de São Paulo. E é baseado na Prefeitura de São Paulo, que é um lugar que você pode exercer, sim, uma boa medicina, mas você tem limitações. Óbvio que nós, no HC, temos que ensinar a procalcitonina, PCR e tudo biomarcador. Lógico, é nossa função de ensino. Mas a maioria desses residentes
eles vão trabalhar em lugares com mínimas condições. E aí é o diferencial de ser médico, né? A inteligência artificial não vai substituir. É nessas condições. A Yolanda é colega de turma da Lúcia, né? Então ela é bem mais novinha do que eu, mas ela acho que ela também tem essa vivência, né, que eu vou falar agora aqui. Porque você também foi aluna do professor Rocha, que foi o nosso grande mentor, foi quem introduziu aqui no Brasil o distúrbio eletrolíticos, que quem começou a discutir isso foram os cirurgiões. E depois o Rocha, como clínico, assumiu, e os cirurgiões até saíram da jogada, né? Bom, então, Vitor, os meus comentários aqui são construtivos, tá? Então, por exemplo, eu acho brilhante, né, o que você mostrou. Então, o primeiro comentário, aqui é só comentário mesmo. Essa briga que existe desde que eu era interna. O que é melhor, ringer lactato ou soro fisiológico? Né? Então, é uma briga que vem cada década, sei lá, cada X tempo, as evidências para um, as evidências são para outro. Perfeito. Hoje é o ringer lactato, você mostrou por A mais B. Mas o colega que estiver aqui, e ele estiver lá num pronto-socorro, que naquele instante o estoque zerou, né? É o soro fisiológico a escolha. Então, esse é o primeiro comentário, apenas falar que é uma briga entre os dois. Tá? Bom, a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a quantidade de volume, né? Então, não estou criticando, o sepsis você tem que dar grandes volumes, mas o pessoal precisa pensar. Você falou 30 ml... Não, sim, por quilo, em quanto tempo isso? Nas 6 primeiras horas Nas de 6 primeiras horas, perfeito. Que eu esqueci os 6 primeiras horas. Então, gente, a gente tem que parar para pensar. Eu não sou contra isso, mas tem que parar para pensar rapidinho. 30 ml, eu brinco, né? Por isso que eu não sou pediatra. Para mim, todo mundo tem 70 quilos. Ainda bem que eu já estou aposentado da prefeitura, porque senão acho que o meu parâmetro ia ter que ser agora, acho que 80 ou 90. Né? Mas, para mim, o paciente tem 70 quilos. Portanto, eu estou administrando 2,1 litros em 6 horas. Gente, não estou criticando, é muito volume. Eu sempre digo, né, eu tenho casos, eu vou discutindo com casos. O primeiro litro de soro fisiológico, ou de ringer lactato, não tem questão. O médico de sala de emergência, você está mostrando bonitinho aí, rastreado, vermelho, laranja. Nem sempre é assim. Então, eu falo, o médico de emergência e urgência, ele tem que rapidamente agir. Bom, o primeiro litro de solução salina, você tem que dar. O segundo, você tem que parar para pensar. O terceiro, você não pode prescrever, e nem a velocidade que você prescreveu os outros 2, sem ter exames. Mesmo na Prefeitura de São Paulo, você vai ter. E onde eu quero chegar é no sódio plasmático. O distúrbio mais difícil, eu voltar da plantão, eu vou ter dificuldades. É sobre a homeostase da água. A gente confunde o sódio plasmático e a gente esquece que o reflexo do sódio plasmático é a homeostase da água. E o distúrbio da homeostase da água, ou é a hiponatremia ou a hipernatremia. É interessante que hiponatremia está todo mundo, não sei o quê, o sódio caiu, é cloreto de sódio a 3%, não sei o quê, blá, 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 vai lá. Gente, eu acho que nós estamos negligenciando as hipernatremias. E eu acho que vocês tinham que colocar, podemos até conversar, fazer um protocolo, né, um protocolo observacional, entendeu? Porque quando a ficha cai, o sódio está acima de 150. E a ficha não pode chegar a 150. A gente já tem que observar quando o sódio está 147. E aí,
Todo mundo pensa na creatinina, perfeito, mas se a creatinina se elevou, e como você mostrou, que o paciente não tinha essa creatinina, portanto, ele deve estar numa injúria renal aguda, o rim perdeu a capacidade de concentrar e diluir também. Perdendo a capacidade de concentrar, ele urina, na sepse geralmente é ida com diurese, você perde sódio, você tem que repor esse sódio, por isso que é solução salina, e você perde água, e perde água para diluir esse sódio, e água livre de soluto. Se você perde água livre de soluto, seu plasma está diminuindo a sua água livre de soluto. Portanto, você está tendo hipernatremia. E aí, a maneira mais simples de tratar a hipernatremia hipovolêmica, né, e a euvolêmica também, só a hipervolêmica que não, é dar água. E como é que eu dou água? Qual a melhor maneira de dar água? Sistema digestório. Se está consciente, faz beber água, se não, sonda nasogástrica, 100 ml gota a gota, 100 ml por hora. Então, era só isso que eu queria complementar, está perfeito, e eu acho que vocês tinham que colocar na ficha de observação, vocês fizeram ultrassom à beira do leito, maravilhoso, eu não tinha isso na minha época, estava começando ultrassom, né? Na minha época de interno e residente, ultrassom dos ginecologistas. Então, agora a gente já tem um ultrassom à beira do leito, à beira da maca, né? Então, eu acho que tem que ter uma visão em cima do sódio plasmático. O resto está perfeito. Muito bem, parabéns, tema maravilhoso, sempre atual, pode ser anual, né? Porque sempre tem coisa. Parabéns. E é bom ver gente jovem, né? Acho que é isso. Comentários muito pertinentes. É sempre a dificuldade, né, professora? Que a surviving sepsis é categórica, nos 30 ml quilo. A gente nunca consegue fazer 30 ml quilo, né? Salvo se for um paciente jovem. Os nossos pacientes idosos, pacientes com comorbidades, toleram muito mal o volume, né? Então, lá embaixo, a gente dificilmente consegue chegar na ressuscitação inicial sem chegar na droga vasoativa, salvo se for um paciente jovem, que tolera bem o volume, daí vai tranquilamente. Excelente. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, parabéns. Foi fantástico. E agradeço a todos aí pela participação. Obrigada. Obrigado.